Irmãos, graça e paz a todos vocês. É muita alegria novamente eu estar aqui nessa posição de levar até vocês a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus, que eu sempre gosto de lembrar que existem cargos muito importantes na sociedade, como presidente, ministros, até vereadores, prefeitos, mas nenhum cargo é mais importante que aquele cargo de levar a palavra de Deus, porque é grande responsabilidade e é com grande temor e tremor que Deus chama seus servos para que possam manifestar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus à igreja. Não apenas falar, não apenas dizer algo que está no seu coração, não é isso, mas ensinar à igreja a Bíblia, a palavra de Deus, somente as Escrituras. E nós estamos chegando no 5º capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Hebreus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. Antes de nós lermos as Escrituras, vamos orar ao Senhor novamente para que o Senhor ilumine nosso coração, pedir a ajuda do Espírito Santo. Todos acharam? Certinho? Ok? Amém. Senhor, nós te louvamos, Deus, por esta igreja, Senhor, por meus irmãos em Cristo aqui. Sei que posso contar, Senhor, com estes irmãos. Sei que muitos oram por mim, oram por minha família, e também nós oramos uns aos outros, Senhor, nessa família que o Senhor nos deu, Deus. Não apenas uma placa, Senhor Deus, nós não pregamos placas, pregamos o Teu Evangelho, Senhor. Pedimos que Teu Espírito Santo ilumine nosso coração nessa manhã, Deus. E que a palavra pregada aqui, Senhor, seja como uma espada no nosso coração, de uma maneira que venhamos a sair daqui totalmente transformados por Ti. Não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que está escrito na Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Hebreus capítulo 5, do versículo 1 ao 10, nós vamos ler. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? Esta é a palavra do Senhor. O autor aos Hebreus aqui, irmãos, entra agora no ponto central da sua mensagem, da sua epístola, mostrando para a gente cores vivas. O que para nós, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele estava fazendo alusões aos profetas, aos antigos regentes da lei. E ele vai nos mostrar aqui que Jesus é maior que esses profetas. Ele vai mostrar aqui também que Jesus é maior que Arão. Que ele é o nosso grande sumo sacerdote. Que somente dele nós temos a salvação. Não foi isso que cantamos aqui? É o autor da salvação. Jesus a morte venceu. E assim, irmãos, como em Levítico 16... é o grande capítulo da expiação no Antigo Testamento, nós vamos ler também agora em Hebreus aqui, mais adiante, no capítulo 9, no capítulo 10, são grandes capítulos neotestamentários da expiação de Jesus também. E o capítulo 10, ele vai nos mostrar Jesus como oferta sacrificial,
Só que aqui, que nós vamos ler hoje, no capítulo 5, ele vai mostrar Jesus de uma outra perspectiva. Vai nos mostrar como Jesus como sendo nosso sumo sacerdote, aquele que oferece expiação pelos nossos pecados, aquele que nos salvou. Amém? As excelências, vamos ver que as excelências do sacerdote araônico. Para quem não conhece Arão, ele era sacerdote no Antigo Testamento. E ele estava ali junto com Moisés. E ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele oferecia animais em propiciação para os pecados do povo de Israel. E o autor aqui ele faz várias declarações solenes. Ele mostra aqui, através do sacerdócio levítico, lá no Levítico número 16, ele vai fazer alusões. Ele vai fazer tipo de um tipo e antítipo. E eu vou explicar melhor o que significa isso. Eu tenho uma certa dificuldade em tentar falar mais devagar, porque eu sei que tem irmãos hispanos aqui. Eu tenho que ser um pouco mais leve, né? Mas o tipo era Moisés e Arão. Era um tipo de profeta que há de vir. O antítipo é Jesus Cristo. É o profeta consumado. Aquele que todo o Antigo Testamento apontava era uma sombra apenas, era um tipo apenas. Jesus é o antítipo, é a consumação daquilo que o Antigo Testamento estava nos mostrando aqui. E algumas verdades, irmãos, importantes, elas devem ser aqui destacadas. Em primeiro lugar, já no versículo 1, o sumo sacerdote é tomado dentre o quê? Dentre os homens. Vamos ver o versículo 1. Porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre quem? Dentre os homens. Ele não é tomado entre os anjos. Ele não está num nível espiritual, ele não está flutuando, ele não está numa revelação maior, num santo grau. Ele é tomado dentre os homens. Um sumo sacerdote precisa ser homem, pois lida com os pecados dos seus semelhantes, com os pecados do seu povo. Mas, no caso do sacerdócio levítico aqui, deveria ser tomado também da família de Arão. Quando nós estamos no Antigo Testamento, antes de Jesus se fazer homem, todo sacerdote ele teria que vir da onde? De Levi, da tribo de Levi, ou seja, ser descendente de Arão, vir de Arão. Somente Arão e seus filhos tinham permissão para servir no altar. Somente os levitas, aqueles que eram da tribo de Levi, que vinham de Arão, tinham permissão para oferecer sacrifícios, que tinham permissão para levar uma oferta diante do Senhor. Em segundo lugar, pode deixar sem áudio, tá bom? Em segundo lugar, o sumo sacerdote é encarregado de um trabalho espiritual, ainda no versículo 1. Vamos ler de novo? É constituído pelas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício, por quê? Pelos pecados. Irmãos, esse sacerdote, ele não é um agente social, ele não é político. O sacerdote, ele não funda uma ONG, ele não ajuda os mais necessitados. É lógico que tudo isso faz parte da vida cristã, você ajudar os necessitados, você se compadecer dos pobres, isso tudo faz parte daquele que ama Jesus. Se você ama a Deus, você diz que serve a Deus, você vai se compadecer dos pobres, você vai amar aqueles que estão sofrendo, os enfermos, mas isso não é o papel principal do sacerdote. O sacerdote, ele não é um agente político. Ele não mistura as coisas do mundo com as coisas espirituais de Deus. Ele não faz o trabalho social, ele não levanta bandeiras e muito menos ideologias. O papel fundamental do sacerdote é ministrar o povo de Deus, pregar a palavra de Deus. Ele é chamado para cuidar das coisas, o quê? Concernentes a Deus. Aqui diz ainda no versículo 1, depois da vírgula, é constituído nas coisas concernentes a Deus. E o que são coisas concernentes a Deus? São tudo aquilo que é de Deus. A sua igreja, o seu povo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão alegres, aqueles que estão tristes, aqueles que estão enfermos, tudo isso são concernentes das coisas de Deus. Ele é constituído para um trabalho em favor dos homens e não contra eles. Seu ofício é oferecer dons, sacrifícios pelo pecado. E isso já no Antigo Testamento. O serviço do levita
era todo aquele que estava em pecado ou que tinha pecado, ele pegava um animal perfeito, sacrificava aquele animal e oferecia em oferta de libação ao Senhor. Um comentarista chamado Donald Groot diz que, nesse caso, os dons devem referir-se às oferendas e cereais e os sacrifícios, às ofertas de sangue. O sumo sacerdote era um intermediário entre Deus e seu povo. Então, os dons e os talentos, tudo aquilo, na época, eram os sacrifícios em si. E tudo aquilo que o sacerdote era, ele era como um intermediário. Ele como se tivesse uma ponte entre Deus e os homens, ele estava ali no meio. Ele estava fazendo a intercessão entre os homens e Deus através da expiação do animal. É bem verdade, irmãos, que nos dias de Cristo, os dias que Jesus veio ao mundo, o sacerdócio ele estava corrompido. E o sumo sacerdote ele já não ocupava mais um lugar apenas de sumo sacerdote, mas também de uma função política. Nós vemos aqui no Novo Testamento os sacerdotes, os levitas, eles presidindo o sinédrio, o tribunal dos judeus. Quem é que lembra que quando Jesus ele foi ser julgado, quando ele foi preso, quando ele foi traído por Judas, para onde é que ele foi em primeiro lugar? Ele foi para o sinédrio. Ele foi ser julgado pelos sacerdotes daquele povo, daquela época. Então o sacerdócio na época estava corrompido. Ele já não estava mais apenas cuidando das coisas de Deus, mas também estava cuidando das questões políticas. E em terceiro lugar, nós vamos ver aqui o sumo sacerdote precisa ser um homem compassivo. Vamos ler o versículo 2? Diz assim: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de quê? De fraquezas. O sumo sacerdote terreno, o pastor, o oficial da igreja, aqueles que estão como diáconos, aquele que está servindo no sacerdócio da igreja, ele precisa se compadecer, ele precisa ser compassivo. Ele está encarregado de se apresentar a Deus em nome dos pecadores. Ele está encarregado de, na sua casa, orar e interceder a Deus por aqueles que estão sofrendo. Ele está encarregado de, sexta-feira após sexta-feira que nós temos aqui, de estar presente orando pelos irmãos da igreja, em nome dos pecadores, em nome de pessoas que são como ele, porque a palavra mesmo diz que ele está rodeado de fraquezas. E você pode pensar, mas essa palavra não tem nada a ver comigo, essa palavra está falando de sacerdote, de pastor. Mas você pode mudar essa palavra aqui, sacerdote, como você mesmo. Porque quem é casado, quem é homem aqui, é sacerdote do seu lar. Você é o cabeça da sua casa, você tem filhos para criar, ensinar, você tem uma esposa para cuidar e amar. Então você também é um sacerdote. A sua esposa, ela pode ser uma pessoa que ama o seu marido, pode ser uma pessoa que cuida dos filhos, e ela precisa ser uma pessoa compassiva, se compadecer da fraqueza do filho, se compadecer da fraqueza, talvez, do seu marido, algo que talvez você não esteja do seu agrado, porque sei que muitas vezes a mulher está insatisfeita, meu marido não é isso, nem aquilo, mas tantas coisas boas tem, né? E assim o marido também. Então nós precisamos ser compassivos. Ele vai tratar de pessoas feridas. Ele não vai terminar, ele não vai destruir. Ele reconhece que é pecador igual ao outro. O que difere do pregador aqui para vocês que estão sentados? É que eu estou aqui falando e vocês estão ouvindo. Essa é a única diferença. Porque eu também eu preciso de graça tanto como vocês. O pastor precisa de graça de Deus tanto como de vocês. Todos nós somos pecadores, somos iguais. Nós também estamos carecendo da graça do Senhor, buscando do Senhor. O reconhecimento de suas próprias fraquezas, do sacerdote, de você, marido, de você, esposa, de você que está cuidando do ministério, que está lá nas crianças, que está no louvor, seja onde for, o reconhecimento de suas próprias fraquezas e da possibilidade de cair em tentação faz com que um sumo sacerdote seja alguém moderado entre os homens. Se você é fraco, se você reconhece a sua fraqueza, você sabe que você é limitado e precisa da presença de Deus, você será compassivo com a fraqueza dos outros. Porém, é digno, irmãos, de nota aqui, salientar também, que não há provisão para os pecados deliberados. O digno de compassivo aqui não é para aqueles que estão deliberadamente
no pecado, estão atirados no pecado, estão rodando ali no chiqueiro meio dos porcos. Com esses você tem que amar, sim, mas você também tem que trazê-los para si, exortá-los. Vocês estão entendendo? Amém? Em quarto lugar, o sumo sacerdote, ele precisa oferecer sacrifício pelos pecados do povo e por seus próprios pecados. Estamos falando do Antigo Testamento aqui. O sumo sacerdote, ele era um homem tirado dentre os homens, um homem separado. É daí que vem a palavra santo, uma pessoa santa, uma pessoa separada dentre os homens, com as mesmas fraquezas dos demais homens. Ele era como se fosse embrulhado em fraqueza, assim como os outros homens, mas ele era separado. Ele era um homem perfeito, mas mesmo assim ele estava assim separado para oferecer um sacrifício imperfeito em favor dos homens. Eu falei sacrifício imperfeito, porque mais para frente dessa mensagem veremos quem será o sacrifício perfeito. Por ser fraco, irmãos, como pecadores, que representava, deveria sentir compaixão deles. E eu me coloco em primeiro lugar, como Paulo fala, né, o principal dos pecadores. Porque todos nós temos temperamentos, uns são mais calmos, outros são mais alegres, outros são mais para cima. E no meu temperamento, eu tenho dificuldade em ser uma pessoa compassiva. Eu tenho dificuldade em aceitar, talvez, assim, que a pessoa é mais lenta, que a pessoa está no processo dela. Então, todos nós reconhecemos isso, as nossas fraquezas. E quando nós reconhecemos nossas fraquezas, nós vamos ter mais compaixão, ser mais compassivos. A lei, irmãos, era meridianamente clara em afirmar que Arão deveria sacrificar oferta pelo pecado do povo. E nós também temos uma função como sacerdote, nós também temos uma função como pessoas separadas por Deus. E não mais como no Antigo Testamento oferecer ofertas, sacrificar um animal, mas também cobrir essas pessoas de oração. Porque às vezes nós olhamos para a igreja e vemos pessoas tomando um caminho que não glorifica a Deus. E o que nós fazemos? Nós somos duros, nós somos exigentes, nós somos pessoas que balançam ela, mas não ajudam. E aqui nós devemos cobrir, nós devemos ser pessoas que se compadecem e ajudam essas pessoas. Às vezes um recado, como você está? Estou orando por ti, está tudo bem aí? Precisa de alguma coisa? Somente isso já ajuda já. Fica aqui, irmãos, uma acentuação sobre a superioridade de Cristo sobre Arão. É o que nós vamos entrar agora. Uma vez que essa diferença é realmente significativa e que Jesus, ele não tem necessidade, como os antigos sumos sacerdotes, de ficar sempre oferecendo sacrifícios, uma vez que ele já fez isso de uma vez por todas. Em quinto lugar, já no versículo 4 que nós vamos ler, o sumo sacerdote precisa ser o quê? Ser chamado por Deus. Vamos ler o versículo 4? Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O pastor, o sumo sacerdote, ou ministro do evangelho, ele não é alguém que só fala bem. Nós vemos por aí muitas pessoas que têm uma boa oratória, que se comunicam muito bem, mas no final das contas elas não são chamadas por Deus. Muitos desses profetas, eles não são chamados por Deus como deveriam. Acontece que eu mesmo vim desse meio, eu fiquei 7 anos numa igreja, digamos, neopentecostal, e bastava você falar bem, bastava você ter uma boa oratória para você, bom, esse já é pastor, esse aí já pode ser levita, mas não funciona assim. Ele precisa ser chamado por Deus. Você não precisa apenas ter uma boa oratória, você precisa ser alguém vocacionado, alguém que realmente foi chamado por Deus. Nenhum homem na época podia se auto-intitular sumo sacerdote. Na época de Arão, de Abraão e de tantos outros profetas do Antigo Testamento, ninguém podia dizer, agora eu sou da tribo de Levi. Não, ele teria que ser chamado por Deus. Ele não podia se auto-intitular. Era uma honra e era um privilégio para poucos, que não se comprava com dinheiro, nem por herança e muito menos por tradição familiar. Só Deus podia constituir alguém sumo sacerdote. Só Deus podia chamar e vocacionar alguém. E eu creio que ainda hoje é assim. A ordem, irmãos, araônica não fez disposição para a eleição democrática, mas somente para nomeações teocráticas. O que significa isso? Não era eleição, não era uma república, não era votação, era teocracia. Deus mandou,
Deus separou e Deus quer, e assim vai ser. Muitas vezes Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E não é porque as pessoas são bonitas, porque elas falam bem, porque elas estão em uma posição boa da igreja, porque elas cresceram na igreja. É porque Deus o chama. E Deus pode te chamar também nesta manhã. E muitas vezes, eu mesmo, eu não nasci num berço cristão. Eu vivi muitos anos da minha vida perdido. Mas Deus chama. E quando Deus faz, é de uma maneira extraordinária. Aqueles que buscaram tomar para si ofício sacerdotal, como, por exemplo, os filhos de Coré, quem é que lembra em Neemias 16, Números 16, 1 ao 40, que a terra se abriu e engoliu eles. Teve o caso que os filhos de Coré se revoltaram contra Moisés. Quem atua para falar das coisas de Deus? A gente também quer ser profeta, a gente também quer ser sacerdote. E Moisés, então a gente vai orar a Deus e vamos ver quem é escolhido por Deus ou não. E naquele mesmo dia a terra se abriu e engoliu os filhos de Coré, mostrando que Deus havia chamado e separado apenas a Moisés. E o rei Saul também, ele tentou desempenhar funções sacerdotais e perdeu seu reino. Quem lembra da batalha que ele venceu e com os despojos, estavam os animais ali, ele não esperou o profeta, o profeta está demorando demais, eu mesmo vou fazer o sacrifício aqui. Ele queria fazer algo que não era dele. E o que aconteceu? Ele perdeu o reinado dele. Quem o substituiu? Davi. Uzias, o rei Uzias, ele tentou entrar no templo para queimar incenso. E o que Deus fez com ele? Feriu ele com lepra. Irmãos, o chamado por Deus é algo muito sério. É Deus quem o chama, é Deus quem vocaciona para ser um profeta, para ser um sacerdote. As excelências, vamos ver as excelências do sacerdócio de Cristo agora. Agora vai entrar uma parte boa. Aqui eu estava apenas expondo do Antigo Testamento o que era ser um sacerdote. O que era ser um sacerdote, ou o que é ser um sacerdote nos dias de hoje. Mas vamos ver um sumo sacerdote, que é um sumo sacerdote para sempre. Um sacerdote excelente, que é Cristo. A partir do versículo 5. O que diz no versículo 5? Diz assim: assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse. Até aqui. Irmãos, assim como o autor aos Hebreus, ele enfatizou o ministério sacerdotal segundo a ordem levítica, como a gente viu até agora, agora ele vai destacar que o antítipo, o tipo perfeito do sacerdote está chegando, que é Cristo. Segundo a ordem de quem? A ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico era uma preparação para o sacerdócio de Cristo. Era uma sombra do que estaria vindo. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é a consumação desse sacerdócio. É aquilo que é de mais puro, de mais perfeito. Aquele que era temporário, aqueles homens que morriam, que eram temporários e não poderiam oferecer um sacrifício perfeito, agora chega no seu ápice, que é Jesus. Ele é a consumação desse sacerdócio. Ele é permanente e eterno. Aquilo que era sombra agora está se tornando realidade. E em primeiro lugar, irmãos, eu quero destacar aqui que Cristo, como sumo sacerdote, ele foi constituído por Deus. Assim como aqueles homens que foram chamados, que foram eleitos, separados por Deus, Cristo também ele foi constituído por Deus Pai. Aqui ele vai falar no versículo: não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Ele mesmo glorificou, assim como também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que o disse. A semelhança de Jesus a Arão é tremenda, meus irmãos. Arão, que era sombra, Jesus agora se torna realidade. Ele foi constituído pelo Pai, foi nomeado desde a eternidade. Ele foi constituído pelo Pai, ele foi feito com um propósito eterno. Todo sumo sacerdote, irmãos, ele procedia da tribo de Levi. Mas nós temos um detalhe aqui. Jesus, ele não era da tribo de Levi. Jesus, ele era da tribo de Judá. Então, algo estava isso que gerou muitas discussões na época de Jesus. Que muitos usavam isso contra Jesus. Como ele pode se constituir sacerdote, alguém que fala em nome dos judeus, se nem da tribo de Levi ele é? Ele vem de Belém, lá daquela terra que não vale nada.
Ele vem de Nazaré, aquilo que nunca deu em nada. Ele nem de Levi, não é? Ele é de Judá. Por isso, não pertencia a uma classe sacerdotal levítica. Ele foi constituído sobre a ordem eterna, a ordem de Melquisedeque. E para entendermos melhor quem foi esse tão falado aqui, Melquisedeque, vamos ler Gênesis 14, versículo 18. Entenderemos quem é Melquisedeque para entendermos qual ordem é essa que Jesus foi chamado. Se Jesus não era da tribo de Levi, como ele deveria servir? Jesus, Gênesis capítulo 14, versículo 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuiu os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Aqui, Abraão estava buscando Ló. Aqui, se formos lermos o contexto anterior, Ló estava lá naquela cidade lá, e Abraão estava buscando Ló. E Deus deu vitória a Abraão. E quem apareceu? Melquisedeque. Aqui vai falar que Melquisedeque era o quê? Rei de Salém. Salém que depois viria se tornar o quê? Jerusalém. Melquisedeque, o nome significa rei de paz. E ele estava ali. E ele ofereceu a oferta. Pão e vinho. Que era o quê? Um tipo. Uma sombra do que é a ceia. Daquilo que Deus iria fazer. Era um tipo. Salmo 110, versículo 4. Vamos ler também. É importante que nós venhamos a ler esse salmo para entendermos a ordem de Jesus. Salmo 110, versículo 4. São os versículos únicos que vão falar de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4, diz assim: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui é um salmo messiânico. Ele está proferindo, está profetizando aquilo que iria de vir, o Messias que havia de vir, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não veio da tribo de Levi, mas mesmo assim ele era rei e sacerdote. São dois atributos, irmãos, que no Antigo Testamento não existia. Ou você era rei, ou você era sacerdote. Ponto. Não podia ser sacerdote e rei, nem sacerdote. Porque nós lemos aqui, Saul, ele era rei e tentou oferecer sacrifício. Deus o tirou do seu reinado. Não poderia ser misturado as coisas, a parte governamental com a parte espiritual. Ou você era um rei, ou você era um sacerdote. Mas Melquisedeque era. Melquisedeque era rei de Salém e também era sacerdote. Esse texto messiânico aqui, ele está mostrando aqui que Jesus veio para ser sumo sacerdote e também rei. É por isso que ele vem da ordem de Melquisedeque. Mas para ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, era necessário ser rei e sumo sacerdote. E quem que pode no universo ocupar essa vaga de rei e sumo sacerdote? Jesus. Jesus é o único no planeta Terra, no universo, em qualquer lugar, que pode ocupar essa vaga de rei e de sumo sacerdote. Zacarias 6:13. Vamos ler isso aqui? Zacarias 6:13. Pode projetar para nós, Maurício, por favor? Zacarias 6:13. Esperar o irmão Maurício projetar aqui. Amém? Vou pedir um voluntário para ler, então, enquanto não projeta. Júnior, pode para ler para nós? Não, ou melhor. Zacarias 6:13. 6:13. Vou achar um voluntário para ler aqui. Quem vai ser o homem voz de trovão? Vai, Miyagi. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perpetuamente.
perfeita união entre o quê? Entre ambos os ofícios. Que ambos? O que é ambos? É dois ofícios. Rei e sacerdote. Ele edificará o templo do Senhor, será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará em perfeita união entre ambos ofícios. Como Melquisedeque era um tipo, Jesus, ele vem ser o antítipo, ele vem ser a perfeita união entre ambos os ofícios, como rei e sumo sacerdote. Amém? Melquisedeque era sacerdote por seu próprio direito e não em virtude das suas relações com os outros. Ou seja, não era de nenhuma tribo, não era por nomeação. Era sacerdote para sempre, sem substituto, nem sucessor. Não foi ungido com óleo, assim como os sacerdotes eram, mas com o Espírito Santo, como sacerdote do Altíssimo. Não ofereceu sacrifícios de animais, mas pão e o quê? E vinho. Símbolos da ceia que Cristo instituiu. Uniu-se em si duas funções sacerdotais e reais, coisa estritamente proibida em Israel, como já falamos, ou você era sacerdote, ou você era rei. Amém, irmãos? Então, Zacarias, aqui como nós lemos, ele conclui esse pensamento ao escrever: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Então, essa profecia se cumpriu em quem? Em Jesus. Isso aqui era uma profecia messiânica. E quando Jesus veio, se cumpriu essa profecia. Amém, irmãos? Em segundo lugar, Cristo, como sumo sacerdote, foi verdadeiramente homem. Nós, na teologia, nós falamos que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. 100% homem, 100% Deus. Jesus não estava chorando. Em segundo lugar, Cristo aqui como sacerdote, ele foi verdadeiramente homem. Eu falo que Jesus não estava chorando aqui pelo sofrimento da separação, porque nós vamos ler aqui no versículo 7, que Jesus estava no Getsemane, provavelmente, quando esse texto está se referindo. Ele fala: ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Provavelmente aqui, o autor aos Hebreus, ele está citando Jesus no Getsemane, quando ele estava chorando, quando ele estava clamando a Deus, quando ele estava pedindo àquele que poderia livrar da sua morte. Jesus estava lá pedindo: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E eu quero destacar um ponto aqui, irmãos, muito importante. A gente sempre olha aquele filme lá, A Paixão de Cristo, com Mel Gibson, que é um filme muito bom, até recomendo quem não viu, que Jesus chora e ele sofre. Mas a ideia aqui, Jesus não estava chorando porque ele ia ser pregado, porque ele ia sofrer, porque ele ia ser encarnecido. Isso tudo aqui, ok, ele sofreu. Mas Jesus estava chorando por causa do sofrimento, não por causa do sofrimento, mas por causa da sua separação. A palavra morte, irmão, significa o quê? Separação. Jesus estava chorando por causa da sua separação, que ele haveria de estar de Deus. Jesus era um homem que sabia que os homens passavam. E a angústia de Jesus era que o amado Pai, aquele que era filho amado, naquele momento o Pai viraria o seu rosto. Naquele momento Deus o desampararia. A Bíblia mesmo, irmãos, ela vai dizer que Deus derrama sua ira sobre ele. E também fala que o Senhor moeu, que agradou o Senhor moê-lo. Naquele momento, a Bíblia também fala que não havia beleza em Cristo. Ele se fez pecado, até o sol se escondeu de Jesus. Deus lança naquela cruz todo o nosso pecado, tudo aquilo que era meu pecado, a minha vergonha, a sua transgressão, lança em Jesus, na cruz. E naquele momento Jesus foi fuzilado por Deus. Naquele momento não houve beleza. Pai, aqui vai falar que o Pai ouviu a Jesus, não o livrando da morte, mas do poder da morte. Essa é a grande triunfo da cruz. Jesus, ele não foi liberto da morte, ele não foi tirado daquela cruz, mas ele foi tirado do poder da morte. O poder da morte não mais nos assola. Jesus venceu na cruz. Aquilo que para nós era o fim, agora Jesus conquistou o que não é mais nosso fim, é a eterna
libertação de Jesus, como nós cantamos aqui, o autor da nossa salvação. O sumo sacerdote, aquele que antigamente tinha que sacrificar um animal, ele mesmo se fez cordeiro de Deus. A palavra diz em Isaías 53 que ele foi o cordeiro de Deus. Ele foi como um cordeiro ao matadouro e se ofereceu em propiciação pelos nossos pecados. Em terceiro lugar, Cristo, como sumo sacerdote, foi um intercessor. Jesus, como homem perfeito, foi um homem de oração. Ele começou o seu ministério orando. A gente vai ver em Lucas 3, ele começa orando. Antes de escolher os seus apóstolos, antes de ele começar o seu ministério lá nos 30 anos de idade, ele começou a orar. Para ele, irmãos, orar era mais importante do que o descanso. A gente vai ver isso em Marcos, capítulo 1, versículo 35. E mais importante que o sono. Porque enquanto os discípulos dormiam, Jesus se retirava para orar. Jesus iniciou, continuou e concluiu seu ministério terrestre com oração. Ele iniciou o seu ministério celestial com oração, como nós vamos ler em Romanos 7:25. Então Jesus, ele é o homem que ora, que intercede por nós. E ele não concluiu, ele não parou esse ministério. Ele continua intercedendo junto ao Pai, orando pelos seus santos. Cristo, ele ofereceu a Deus orações e súplicas com forte clamor e lágrimas, assim como nós lemos no versículo 7. Ele experimentou não apenas, irmãos, o sofrimento, mas o maior de todos os sofrimentos, o sofrimento vicário. Ou seja, a maior vergonha da época, onde você ia nu, caminhava pelas ruas com sua nudez, toda a sua vergonha era exposta, você era chicoteado, cuspido. Ele enfrentou todo esse sofrimento. Sendo santo, foi feito pecado por nós. Sendo bendito, ele foi feito maldição. Sendo amado do Pai, foi desamparado na cruz. Sim, Cristo foi desamparado na cruz. Naquele momento, Deus vira o seu rosto. Porque, na verdade, Jesus estava sendo castigado pelo nosso pecado. Suportou em seu corpo o justo castigo que a lei impõe. Foi ferido e transpassado pelas nossas transgressões. O sumo sacerdote, o homem santo perfeito, ele foi transpassado por nossas transgressões. No Getsemane e na cruz suportou angústia de morte e sofreu não apenas a morte física, como ser um mártir. Muitos falam que Jesus foi um mártir, mas ele não foi apenas um mártir, ele sofreu a morte vicária. Na verdade, irmãos, ali no Calvário, ele suportou o castigo que nos traz a paz. Você já parou para pensar isso? Como Isaías 53 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Aquilo que eu conversava com o irmão essa semana, nossa, eu estou sentindo uma paz no meu coração. Essa paz que você sente no coração teve um preço. Alguém precisou ser castigado. Essa liberdade de consciência que você tem, esse jugo que foi liberto, que você agora pode andar livre, ele teve um preço. Ele teve um preço. Foi preço de morte. E a gente ouve isso sempre, né? Ah, Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas se nós levar a nossa mente com intensidade, a gente vai entender que realmente foi muito mais intenso do que a gente imagina. Jesus não apenas deu o grito da angústia, mas de seus olhos saíram torrentes de lágrimas. Ele não apenas chorou no Getsemane, mas também sangrou. Vocês têm ideia disso, irmãos? O Filho de Deus tingiu a terra com suas lágrimas e com seu sangue. Ele travou por nós a mais terrível batalha, a batalha do sangrento suor. Foi ali que ele enfrentou a angústia do inferno rondando o seu peito. Foi ali que o inferno lançou sobre ele todo o bafo de Satanás. Lembra que Satanás veio tentá-lo mesmo na sua angústia? Mas havia um triunfo. Havia algo que o inferno não contava. Aquilo que para os homens, Jesus, ele estaria sendo morto e nunca mais voltaria. No terceiro dia, haveria uma surpresa. Jesus, ele ressuscita dentre os mortos e inaugura ali a primeira ressurreição. A primeira pessoa, o primeiro homem a ser ressurreto. Isso que está programado para nós. Todo aquele que morre em Cristo será um dia também ressuscitado em Cristo Jesus.
e será ressuscitado em glória, com um corpo perfeito, e habitará com o Senhor para sempre, onde não haverá mais luta, não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais aflição. Jesus, ele venceu a morte, e ele é autor da nossa salvação, como nós cantamos aqui. Em quarto lugar, irmãos, Cristo, como sumo sacerdote, ele foi ouvido em seu clamor por causa da sua piedade. Versículo 7 diz: e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Foi por causa da piedade de Jesus que ele foi ouvido. Jesus era um homem santo. Ele não pecou. Ele foi ouvido. E por isso ele ressuscitou. E assim, irmãos, como proclamou o apóstolo Pedro em seu sermão, em Atos 2:24, ele fala: Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. Ou seja, o que em Atos 2:24 Pedro está falando? O que antes não era possível, agora é possível. Os grilhões da morte que nos prendiam, agora foram quebrados. E Cristo rompeu com esses grilhões. Fomos inocentados, irmãos, e libertos por causa desse sumo sacerdote, o nosso perfeito sumo sacerdote, Jesus. Fica, portanto, aqui uma pergunta, irmãos. Em que sentido atendido foi essa oração? E a resposta ela é inequívoca. É na sua perfeita aceitação da vontade do Pai. No Antigo Testamento, para um sacrifício ser aceito, o que precisava? De um animal perfeito. Eles cuidavam das ovelhas, dos animais ali para não machucar, às vezes até tinha um trato assim mais minucioso. Era como se fosse um pet de hoje, né? Para não se machucar, não ter nenhuma imperfeição, para que ele seja oferecido perfeitamente. E no caso de Jesus, ele deveria ser perfeito. E nós sabemos que dentre os homens não haveria nenhum sumo sacerdote perfeito. Era necessário que o próprio Deus se fizesse homem e fosse perfeito. Jesus, ele foi perfeito. Por isso que Deus aceitou a sua oferta diante de Deus. A oração foi respondida, pois ao terceiro dia ele ressuscitou e ressurgiu ao clamar, como diz em Apocalipse 1:18, eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Muitas religiões por aí falam, não somos como budistas, porque o Buda morreu, mas não ressuscitou. Não somos kardecistas, porque Kardec morreu, mas ele não ressuscitou. O Papa, ele morre, mas não ressuscita. Mas Jesus, ele ressuscitou. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Em quinto lugar, Cristo, como sumo sacerdote, aprendeu pelas coisas que sofreu. E eu quero chamar a atenção aqui, que Cristo não sofreu porque ele errou. Não. Cristo, mesmo sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu, não porque ele errou, porque ele estava ali sendo aprimorado, né? Não, na verdade, não foi isso. É óbvio também que Cristo não aprendeu no sentido de aprendizado pelo erro. Ele jamais errou, nunca houve dolo em sua boca. Ele foi tentado em tudo, mas jamais cedeu à tentação. Mas seus sofrimentos vicários o fizeram como homem conformar-se com a vontade do Pai. Isso significa aprender com seus erros, conformar-se como homem, ser cada vez mais parecido com o Pai em sabedoria, em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Não foi isso que Lucas 2:52 fala, que ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça. Isso é se conformar, é aprender. É óbvio também que o resultado da obediência de Cristo é proclamado aqui, como o apóstolo Paulo fala, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5:19. Ou seja, Adão pecou, todo mundo se tornou pecador. Cristo venceu, todo mundo agora venceu. Em sexto lugar, irmãos, se caminhando para o final, Cristo, como sumo sacerdote, tornou-se o autor da salvação. Cristo é a fonte da salvação para todos aqueles que obedecem. Versículo 9. Diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se você não obedece a Cristo, ele não é o seu autor da salvação.
Se você não anda nos caminhos de Jesus, Ele não é o autor da salvação, da salvação ainda. Quem sabe hoje seja o dia que você rompe em fé, passa a obedecê-lo e assim Ele passa a se tornar o autor da sua salvação. Eu não estou falando aqui que você precisa escolher a Jesus. Levante sua mão e escolha Jesus. É Jesus quem te escolhe. Mas também tem a sua parte. Tem a livre agência que nós chamamos, que é diferente do livre-arbítrio, que é a sua parte também como homem. Você também pode escolher, você também pode se chegar a Deus. Nas palavras aqui de um comentarista chamado Kistemacher, diz que Jesus, Ele é o capitão, Ele é o chefe, o originador e a causa da nossa salvação. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Atos 4:12. Vamos ler Atos 4:12? Vamos ver o que diz lá? Nos encaminhando para o final. Atos 4:12. Atos 4:12 vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ave Maria? Não. Maria não salva. Não há nenhum outro homem, não há nenhum outro nome, não há nada debaixo dos céus, nem nos céus, que importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. É somente a Jesus, o nosso sumo sacerdote. Lembrando que, como nós lemos aqui, no Antigo Testamento, qual era o atributo do sumo sacerdote? O povo que estava em pecado, ele pegava o sacrifício e levava diante a Deus. Ou seja, ele era um intercessor, um intermediário. Não precisamos mais disso. Agora Jesus é o sumo sacerdote. Ele nos leva até Deus. E eu quero te encorajar. Se porventura a tua semana, o teu mês, o teu ano, ou até a tua vida está diante do Senhor, está aqui um sumo sacerdote, que você pode chegar diante dele, e você pode oferecer a sua vida. Senhor, eu não tenho nada para dar, mas eu tenho um coração. Recebe meu coração. Eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero provar aquilo que tu tem para mim, que é essa paz no meu coração, como nós conversávamos com o irmão mais cedo, essa semana, né? Essa paz que eu estou provando, essa alegria, esses anos que passaram, eu procurei em tantas coisas, mas só agora eu estou sentindo essa paz, essa libertação, essa paz que muitas vezes nós não provamos, é porque Deus não está sendo o autor da nossa salvação. Estamos longe, na verdade, do Senhor. Todos os sacerdotes do sistema levítico, eles apontavam para Cristo, ou seja, um tipo de Cristo. Uma amostra, uma sombra. Todos os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes apontavam para Cristo e tudo era sombra da plena realidade que se cumpriu em Cristo. E em sétimo lugar, encerrando, Cristo como sumo sacerdote foi nomeado por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler versículo 10, diz assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Está dizendo aqui que cessou o sacrifício, irmãos. Não precisa mais de matança. Não precisa mais agora você fazer algo. Não precisa mais você pegar um terço. Não precisa você caminhar quilômetros de joelhos. Não precisa fazer mais nada. É de graça. É gratuito. É graça do Senhor. Aqui cessou a matança. Em Cristo nós temos livre acesso a Deus. Melquisedeque aqui, irmãos, é mencionado em apenas 2 passagens, como nós lemos lá no Antigo Testamento, que está dizendo que cessou o sacrifício, que não precisa mais dessa matança, como eu já falei. Portanto, Melquisedeque, como rei e sacerdote, ele oferecia sacrifícios a Deus, mas sacrifícios imperfeitos. Agora Jesus, ele intercede por nós, à destra de Deus. E não há outro nome em Deus, não há outro nome debaixo dos céus que nós vemos a ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E sendo perfeito, irmão, sendo o sacerdote perfeito, nunca chega a ponto de ceder lugar a um melhor. Por ser da ordem de Melquisedeque, não tem sucessão como tinha a ordem de Arão. Ou seja, não há sucessor diante de Jesus. Não há nenhum sucessor, não vai ter um novo Jesus. Não vai ter um novo profeta. É somente Jesus. Não há uma nova revelação. Não há, tem uns irmãos aí que
que falam que tem uma nova revelação, uma nova Bíblia e tal, né? Mas não é isso. Não há uma nova revelação, não há uma nova palavra, não há uma nova Bíblia. É somente Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, o perfeito sumo sacerdote. E eu quero encerrar aqui com algumas conclusões, alguns pontos. Não há outro sacerdote que nos limpa do pecado. Não há ninguém que possa nos limpar do pecado. Não há outro sacerdote que nos leve a Deus. Não há outro sacerdote que pode interceder junto ao Pai. Eu falo junto ao Pai, em letra maiúscula, junto ao Pai. Ele está junto ao Pai, à destra de Deus. Ele intercede por nós. Sabe a angústia que nós temos no nosso coração? Ele conhece. E quando a gente não consegue orar do jeito que a gente acha que deve orar, Ele conhece também. Ele sabe cada palavra que sai da nossa boca antes mesmo de nós pensarmos. Ele sabe da nossa angústia, sabe quando estamos alegres, Ele sabe quando aquilo não provém de Deus ou quando provê. Ele conhece nosso coração. Quando estamos fracos, temos um sumo sacerdote que intercede. Sabe quando a gente não tem força? Temos alguém que intercede por nós. Esse é o trabalho do sumo sacerdote. Mas Jesus também é rei. E o que um rei faz? Ele reina e governa com justiça. Deus é um reino justo. O rei também, qual é um atributo do rei? Ele estabelece um plano de governo. Não é isso que um presidente, um rei faz? Quando ele toma o seu reinado, ele estabelece um plano de governo. E Jesus não é diferente, ele tem um plano de governo eterno. Ele já estabeleceu um plano de governo. Deixa eu te contar mais uma coisa. Esse plano, você está incluído nesse plano. Você faz parte. Você não é inferior, você não está no último, lá embaixo, lá. Eu vou esperar receber uma cesta básica que o governo dá, vou entrar no plano de governo. Não, você já faz parte desse plano de governo. O rei estabeleceu um plano perfeito para nós. E esse reino que você faz parte não uma parte temporária, que é até morrer, mas você faz parte de um reino eterno. Não acaba aqui, irmãos. Não acaba aqui. Nós vivemos a nossa vida, às vezes, olhando para tantas coisas dessa terra. Eu não estou falando que é pecado, que é errado nós conquistarmos as coisas. Tudo isso é bênção de Deus. Mas esquecemos das coisas de Deus. Quando amamos a Deus de verdade, nós queremos buscar ao Senhor. Quando amamos a Deus de verdade, nós queremos fazer parte do povo. E não apenas fazer parte de um povo apenas de cabeça, sabe? O crente girafa, que a cabeça está nas nuvens. Mas é de corpo. É de corpo e alma. Sabe que muitas vezes, eu digo por mim, muitas vezes eu passei anos da minha vida sendo esse crente girafa, né? Que vai para a igreja, mas minha cabeça não está nas coisas de Deus. Eu vou lá porque eu preciso pegar a benção. Eu preciso pegar a benção, senão minha semana não vai ser boa. Se não for para a igreja, minha semana não vai ser boa. Eu pensava assim, mas na verdade, quando buscamos ao Senhor, quando amamos a Deus, nós vamos, não na igreja, nós vamos buscar ao Senhor. A gente acaba tirando essa palavra, não, eu vou para a igreja. Não, eu vou buscar ao Senhor. Eu vou lá estar em comunhão com meus irmãos. Eu vou lá porque eu tenho um sumo sacerdote que intercede por mim, que me ama, que pagou o preço pelos meus pecados, e eu sou grato no meu coração. Eu não vou apenas para a igreja. Eu vou estar eu vou estar lá no meio de uma multidão de pecadores igual a mim. Tem gente que é mal nesse lado, mas é boa no outro. E essa é a multidão, essa é a igreja do Senhor. Tem pessoas que não são boas como você em vários aspectos. Mas nos aspectos que você não é bom, ela também é. Então ela pode te acrescentar nesses aspectos. Então essa é a igreja do Senhor. E nós temos um sumo sacerdote que pode oferecer o sacrifício. Já ofereceu de uma vez por todas diante do Senhor. E agora nós temos livre acesso. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque por mais que essa igreja tenha passado por tribulações, nesses anos aí que eu faço parte da igreja Betel Iga, a gente vê muitas coisas acontecer e a igreja ela mantém as portas abertas, ela é provida, Deus dá provisão para a igreja. Muitas vezes a gente, estamos precisando de um ar, Deus dá provisão.
Nós estamos precisando de tal coisa e Deus vai lá prover. E Deus vem sustentando, não somente em coisas financeiras, mas quantas vezes nós nos reunimos para orar, Senhor, eu preciso de tal coisa, irmãos, Senhor, eu preciso de não sei o que e tal, e Deus vai lá e responde, às vezes no outro dia. Às vezes é no outro dia. E às vezes é na hora Deus responde. É incrível, irmãos. É incrível que nós temos alguém que nós temos confiança que nós oramos e Ele está lá recebendo a nossa oração. Um intercessor, um sumo sacerdote. E eu te encorajo nessa manhã a lembrar que há um sumo sacerdote. Mesmo que você não tenha palavras para falar, mesmo que você não seja bom em oratória, abre seu coração e fale do seu jeito. Diga, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti na minha vida. Muda, mexe nas gavetas, mexe naqueles cômodos, naqueles lugares onde ninguém vai. Mexe, faz o rebuliço, mas eu sei que vai ser bom. Vai ser para o meu crescimento. Eu vou ter essa paz no coração, essa paz que o mundo não pode dar.